Pronto. Eu acho que agora foi. Botei na internet. Show, agora tá ótimo. A sua imagem nem tá turva. Viu? Ótima aula para vocês. Já estou gravando. Assim que você iniciar, pode ficar à vontade, tá? Beleza, valeu, Ian. Brigadão. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite. Tudo bem? Desculpa aí mais uma vez pela essa demorinha, né, esse atraso aí que a gente tem. É porque realmente essa aula agora fica um pouco complicada, às vezes até do horário que o Ian sai lá do estudo para chegar em casa, ligar o computador, e às vezes a gente acaba atrasando, né? Mas ainda bem que já está acabando isso, né? Nossas aulas presenciais, elas já, logo elas estão voltando, né? E aí vai ficar mais tranquilo para a gente, porque aí a gente vai dentro dos nossos horários normais, beleza? Vou estar roteando aqui a minha tela para vocês. E a aula de hoje, galera, vai ser, na verdade, um resumão. A gente vai estar falando sobre bolos, vai estar falando sobre estrutura de bolos, cobertura, só que aí eu queria estar pincelando um pouquinho de história, tá? Durante esse momento aí, tá conversando com vocês, tá? Vou estar roteando aqui minha tela para vocês. A aula passada, a gente falou de geleia, não foi? Geleia, biscoito, essas paradas, né? Foi biscoito com massa sablé e biscoito com massa amanteigada. Pronto, show de bola. Vocês fizeram, vocês chegaram a estar fazendo aí os biscoitos? Eu vi que teve gente que postou no grupo, fotos. Fizeram nada, né? Eu não fiz. Não, tranquilo. Também não fiz. Tranquilo. Vocês têm tempo pra caramba aí pra fazer, galera. Mas aí a questão da aula passada, enfim, a aula passada a gente falou sobre biscoito, falou sobre geleias, né? A gente introduziu algumas coisas aí em relação a esse contexto. Hoje eu queria falar para vocês aí de bolos confeitados em geral, né? Questão de estrutura e tudo mais. E assim, o que tem, né? O que compõe a questão do bolo confeitado, né? Aqui no Nordeste, principalmente, a gente tem aí um problema, né? Em relação à nomenclatura. Tem gente que chama de bolo confeitado e aqui tem gente que chama torta, né? Qual é a diferença aí de um para o outro, né? O que é o bolo confeitado e o que é a torta, né? No geral, é tudo a mesma coisa, galera, né? Torta, né, e bolo confeitado aqui, a gente admite praticamente como a mesma coisa. As tortas, aquelas lá que já são ali de pão de ló, né? As de padaria, né? A galera normalmente admite ali como torta, né? Mas, enfim, bolo confeitado e torta, que a pessoa chama, tem a mesma coisa, né? Galera, quem tiver com o áudio ligado aí, por favor, só desabilita o áudio para não ficar com ruído aqui no vídeo da gente, beleza? Então aí o que acontece, galera? Vamos lá. Para a gente ter, no caso, um bolo, no geral, né, um bolo confeitado, seja esse bolo, um bolo que vá para um evento aí, seja um bolo de pasta americana, que seja um bolo, uma torta comum, que vá estar indo para a vitrine de uma padaria, independente do tipo, né, de bolo que a gente queira fazer para determinado tipo de situação, a gente precisa ter algumas coisinhas aí nesse cara, né, que aí vão determinar a condição final deles, né? E quais são essas coisinhas? A gente tem que ter uma relação entre massa, uma relação entre recheio e uma relação entre cobertura. E esses três elementos aí, eles formam um pilar do bolo, né? O bolo, ele é um prédio, ele é uma construção. Então, assim como toda construção, a gente precisa fazer um alicerce, a gente precisa traçar as colunas para depois a gente passar um reboco, a gente levantar uma parede. Então, dessa mesma forma, o bolo porque independente se esse bolo tem 2, 3, 4, 5 camadas ou uma única camada, a gente precisa respeitar aí essas etapas, né, para que a gente tenha um bolo perfeito. E durante o decorrer do curso, vocês estão em qual módulo já do curso? Vocês estão no final, né? Vocês estão se formando já, essa turma aqui, né? Então, eu acredito que vocês passaram aí já por um percurso, e durante esse percurso a gente vê vários tipos de massa. A gente vê uma massa manteigada, a gente vê uma massa de pão de ló, né? A gente vê a massa genoise, e a gente vê recheios diferentes também. A gente vê um recheio com creme de confeiteiro, a gente vê recheios com brigadeiros, doce de leite, né? A gente vê recheios de base de mousse, né? Então, assim, dependendo do tipo de recheio, dependendo do tipo de massa, do tipo de cobertura, a gente vai ter um tipo de bolo para uma situação específica, né? E aí vamos falar um pouquinho aí da estrutura desses caras, né? E onde elas se aplicam, né? Então vamos supor que eu quero estar fazendo ali um bolo e esse bolo vai ficar exposto ali na minha vitrine, da minha confeitaria. É um bolozinho de um andar, aqueles bolos que normalmente são de tortas, né? Que o pessoal compra aí de última hora para estar comemorando um parabéns, alguma coisa que sempre as padarias e as confeitarias têm. Para um bolo como esse, eu já não vou necessitar
ali de uma mega estrutura, né? De uma massa mais trabalhada, de um recheio mais firme, porque é um bolo que ele é leve, né? E ele não precisa dessas características, né? Normalmente são os bolos gelados. Já quando eu levo para um patamar aí de uma pasta americana, que eu vou estar colocando por cima do bolo um peso de ali aproximadamente entre 600 a 800 gramas, né? Quase 1 quilo aí de uma coisa externa, né? Além do bolo, aí a gente já precisa ter alguns outros cuidados. No caso, uma pré-cobertura, né? Ou até talvez até uma cobertura mais forte, né? Para estar resistindo aí o peso, né? Tem gente que gosta de trabalhar, no caso de um bolo de pasta americana, com a prensagem do bolo. Só que é possível também estar fazendo um bolo de pasta americana sem realizar essa prensagem e você ter um bolo perfeito, né? Um bolo que não vá aí criar barriga, né? Ou não ter estrutura suficiente para que você vá à sua festa. Tem até, se não me engano, no Canadá, tem uma chefe confeiteira, ela se chama Cris, né? É a Cris Headland, uma coisa assim, o nome dela. E a Cris, ela tem uma loja no Canadá e ela só faz bolos artísticos, né? Então ela faz bolos aí de 4, 5 andares todos em massa de bolo, né? Todos verdadeiros. E ela faz todos os bolos da produção dela sem prensar. Porque a filosofia dela, ela acredita que a prensagem de bolo vai tirar a aeração, vai tirar a cremosidade do bolo e vai tornar o bolo compactado. A gente, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Que a prensagem do bolo, sim, ela pode tirar, de certo modo, ali algumas características, mas ainda assim dá para ter um baita de um bolo, né? Fazendo esse processo de prensagem, né? Para quem não está entendendo, o lance da prensagem é aquela da gente colocar o bolo no aro, né? Normalmente coberto com algum saco, algum filme plástico, um acetato, e aí a gente coloca o bolo e em cima coloca um peso para que esse bolo seja prensado. E a função disso é justamente compactar o bolo, porque quando o nosso bolo fica exposto e ele começa a entrar em temperatura ambiente, essa manteiga presente no bolo, ela começa a derreter. Isso é natural. Manteiga em temperatura ambiente, ela começa a derreter. E aí o bolo vai perdendo estrutura. Conforme ele vai perdendo estrutura, ele vai baixando e vai formando ali barriga, né? Então, para que não faça esse processo, a gente acaba prensando o bolo, né, anteriormente para estar compactando ele, e aí como ele já está mais compactado do que a força gravitacional, aí a gente acaba não tendo esse recuo quando o bolo está fora da prensagem, né? A função da prensagem é essa, beleza? E aí, enfim, dependendo aí do tipo de situação, né, a gente vai ter coberturas diferentes, né, e recheios diferentes. Então, se eu estou trabalhando com a torta de vitrine, de padaria, eu trabalho ali com chantilly. Se eu estou trabalhando com um bolo confeitado, que eu vou estar mandando aí para o meu cliente, para uma festa, seja o que for, que ele vai ficar exposto por muito tempo fora de uma vitrine, aí eu já consigo trabalhar com uma cobertura mais trabalhada e mais estabilizada, como um chantininho, um tal de chantilly power, um ganache, né, um glacê real, tá? E uma dica, até eu estava falando sobre esse assunto também com o pessoal da manhã, e aí o pessoal levantou uma curiosidade, né, em relação à praia, né? Hoje o pessoal está fazendo muito comemorações na praia, né? E que tipo de bolo usar, né? Como fazer um bolo aí que vai estar submetido a uma situação máxima, né? Porque a situação de praia, de evento na praia de manhã é uma situação extrema, né? Principalmente aqui no Nordeste, que é muito, muito, muito quente. Então, quando a gente vai para uma situação como essa, a gente tem artifícios também, né, que a gente usa na finalização do bolo para aquele esporte, quando a gente está falando de bolo real, né, bolo de verdade, que é o uso do ganache, né? O uso do ganache é um exemplo disso. Os ganaches hoje, eu vou já falar de ganache, eu vou chegar lá e eu explico melhorzinho, né? Os ganaches hoje, eles fornecem para a gente mais estabilidade, né, mais precisão, assim como o glacê real e o glacê mármore, que eu vou já falar desses caras também, né? Vamos falar aqui, né, das principais tipos de cobertura que a gente utiliza, né? Recheio é básico, a gente tá na terra da rapadura, galera. Então, assim, Brasil é a terra da cana-de-açúcar, é a terra da rapadura. A gente aqui tem um paladar muito doce. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de provar a confeitaria de outros locais, né? Tipo assim, provar algum doce português, provar algum doce francês, mas você nota a diferença gritante, gritante, gritante em relação ao sabor, porque lá os doces têm muito menos açúcar, muito mais gordura e ovos, né? E aqui não, aqui a gente já carimba mesmo no açúcar, tanto que aqui a galera é acostumada a usar leite condensado para tudo, né? A gente tem aqui na confeitaria uma mousse, você fala para alguém, eu quero uma mousse de limão, o que a pessoa vai te entregar? Leite condensado, creme de leite, limão batido, como a recheio que a gente fez da nossa tortinha de limão. Então, quando a gente fala que mousse de limão, a pessoa pensa nisso.
Se você já vai para um aspecto de fora, ali, sei lá, a França, que é a mãe da confeitaria moderna, e pede uma mousse de limão, aí ele já vai te entregar um creme inglês saborizado com limão, adicionado de claras de ovos batidos, e aí feito a aeração do creme que vira uma mousse. Então, aí você tem um contexto completamente diferente do que o daqui. Aqui não, aqui é leite condensado. E o leite condensado, galera, ele não surgiu aí como um artifício para a confeitaria. Ele surgiu como um produto de guerra, né? O leite condensado ele surgiu foi para a guerra mesmo. Era uma forma de conseguir compactar o leite para os guerreiros, os soldados levarem o leite ali com peso menor, né? E uma quantidade maior desse leite. Chegava no campo de batalha, ou ele tomava esse leite condensado e conseguia mais energia porque era rico em açúcar, ou ele diluía em água e tomava como leite comum. Lá no Japão, ainda assim, hoje é consumido assim o leite condensado. O pessoal compra leite condensado, mas não usa sobremesa. Bota na água, mistura e toma. Não estou entendendo. Lucineide, está falando com a gente? Oi, boa noite. Não, é porque eu não estava conseguindo entrar e deu certo agora. Obrigada. Show de bola. Vamos lá, continuar. Então, assim, o leite condensado ele surgiu, né, como um produto de guerra, né, que a gente adotou ele aqui no Brasil e a gente acabou criando, né, um doce mais tradicional que a gente tem, que é o brigadeiro, né? Não tem doce mais brasileiro do que o brigadeiro, galera. É nosso, é nosso. Se você for para qualquer outro lugar, levar brigadeiro e mostrar para a galera brigadeiro, ninguém vai entender o que é aquilo ali. E é super rejeitado em muitos locais do mundo o sabor do brigadeiro por ser extremamente doce, né? O nosso paladar é fantástico, é incrível, né? Mas lá não. Até, pra vocês terem uma ideia, isso é tão louco que até o chocolate que vem para cá, mesmo que seja um chocolate produzido lá fora, é um chocolate que tem mais açúcar. O chocolate que chega no Brasil, eles potencializam o açúcar e mandam para cá. Porque a gente realmente é fã pra caramba de açúcar. E, então, voltando aqui para as coberturas, o que a gente tem de principais coberturas de uso aí para a gente finalizar os nossos bolos, né? A gente tem o chantilly. Quando eu falo de chantilly, eu estou falando de chantilly, chantininho, chantipower, tá? A gente tem as glaçagens, que já são ali uma pós-cobertura, né? Que é uma calda que a gente joga por cima do bolo, que normalmente é feita com chocolate, e aí dá aquele efeito espelhado, né? Dá aquele brilho interessante ali na nossa sobremesa gelada, tá bom? Numa entremê, num doce de vitrine, numa monoporção. A gente tem o glacê real, glacê mármore, tá? E a gente tem os merengues e a pasta americana, né? São basicamente ali o que a gente tem hoje de coberturas e cada uma tem a sua aplicabilidade, né? Tem umas que são mais resistentes a calor, outras menos, tá? O chantilly, o chantininho, né? E, no caso, deixa eu avançar aqui e a gente fala desses caras. Vamos lá, vamos começar pela ganache. Já eu chego lá no chantilly e eu falo mais dele, né? O que é a ganache, né? Vocês sabem o que significa ganache? Esse nome ganache? Ganache, do francês, é idiota. Então, assim, literalmente idiota. Porque tem-se, né, dá-se na história de que como é que surgiu essa questão aí do ganache, né, do termo ganache. Era para o cara fazer uma mousse, né, era um auxiliar, trabalhava numa confeitaria, isso aí no século XV, e ele trabalhava numa confeitaria e precisava fazer uma mousse, só que ele errou. Esqueceu os ovos, esqueceu a gordura, esqueceu o restante dos ingredientes, e ele só misturou o chocolate e o creme de leite. O chefe dele ficou danado e tomou aqui o preparo que ele fez, chamou ele de idiota e mandou ele sair da confeitaria. Não tinha como fazer outra coisa, não tinha tempo, ele foi lá e finalizou a torta com aquele creme feito de chocolate. Resultado é que a galera adorou, o sabor era muito mais intenso do chocolate, não tinha aquela aeração da mousse, era mais denso, né? E aí aquele creme acabou ficando, né, apelidado ali, né, chamado de idiota para sempre, né? Virou ganache para sempre. E esse cara aí, enfim, não sei se ele foi demitido, o que aconteceu com ele, mas eu acho que ele deve ter se saído bem na fita depois, né? De um erro aí, como muitas coisas na confeitaria, né? Muitas coisas no mundo, né, galera? De um erro aí surgiu uma parada que a gente usa até hoje, né? Aí no nosso dia a dia. E qual é a aplicação desse cara? Esse cara a gente usa para muita coisa porque ele é muito versátil. Um ganache, dependendo da proporção, a gente consegue estar usando ele para dar um banho em um determinado bolo, como se fosse uma glaçagem também, em um determinado doce, a gente consegue dar esse banho, tá? E a gente consegue também estar usando ele num ponto de bico para estar decorando um cupcake, para estar decorando um bolo, para estar finalizando um bolo, e ele tende a ser muito mais resistente do que outras coberturas que a gente tem, por ser de chocolate. Só que a gente sabe também
que o chocolate ele tem um certo ponto de fusão, vamos falar assim, mais tecnicamente, o que é o ponto que ele derrete, né? O momento que ele derrete. Então, assim, ele tem um certo ponto de fusão que ele também é um ponto de fusão que não aguenta muito calor. Né? Só que quando a gente leva isso para uma emulsão, que é o ganache, né? Quando a gente faz essa mistura com ele e creme de leite, ele acaba ficando mais estável e aí suporta melhor o calor. Mas ainda assim, não tanto. Então, hoje em dia, a gente tem aqui, por exemplo, um bolo de pasta americana. Para fazer o bolo de pasta americana, a gente precisa estar recheando o bolo, dando uma pré-cobertura com uma ganache, no caso a ganache de blindagem, para depois estar recebendo a pasta. E aí, como é que é essa ganache no caso de um bolo de pasta americana aqui no Nordeste, que a gente vai ter que mandar para casa do nosso cliente e esse bolo vai ter que ficar lá durante todo o período da festa? Aí a gente já vai trabalhar com a cobertura fracionada, né? Porque no nosso caso aqui, como o nosso estado é muito quente, então a gente precisa realmente se resguardar diante ali da estrutura, né, da composição aí desses elementos que a gente usa para que o nosso produto ele tenha a maior durabilidade possível, né, e suporte esses eventos, né, suporte ficar até o final. Então, normalmente as pessoas usam aí uma ganache que é feita de cobertura fracionada e água, tá? Não creme de leite, água, porque com a água o ganache fica muito mais estável. Então, ele literalmente fica durinho a um ponto da gente conseguir finalizar um bolo com ganache, tocar no bolo pelas laterais e montar o bolo. Então, tem muita gente que acha interessante fazer bolos de andar com ganache, finalizar com ganache, porque se tem uma coisa difícil, galera, fazer um bolo de andar e depois você pegar um andar e encaixar no outro. Fica muito mais complicado. Então, muita gente prefere usar a ganache, deixar ela bem gelada para conseguir tocar no bolo e aí começar a empilhar o seu bolo de andar. É uma possibilidade, tá? Mas a gente tem para bolo de andar e outras alternativas também que a gente consegue essa mesma característica. Uma delas não está aqui na lista, né, eu vou falar logo, que é o buttercream. Buttercream é um outro tipo de cobertura também. Não é muito utilizada aqui no Brasil por conta do sabor, mas é uma cobertura que dá para ser utilizada aqui por condições de temperatura, já que o buttercream ele surgiu lá na Austrália. Então, o que é o buttercream? Buttercream ele é um creme feito de manteiga, né? É basicamente um merengue, bate esse merengue, adiciona manteiga aos poucos e aí a gente consegue ali depois ter um resultado de um creme que tem um ponto de pico sensacional e para mim é uma das coisas que é mais fáceis de serem finalizadas no bolo, né? Um creme que finaliza um bolo melhor e que tem o melhor acabamento, na minha opinião, é o buttercream. Que a gente consegue fazer realmente um bolo 100% liso, com as finas perfeitíssimas e com uma facilidade gigante, né? Porém, o buttercream não é muito divulgado aqui, primeiro, porque a manteiga aqui custa muito caro e porque também o sabor dele é um sabor que tem muita gordura, né? Presente muita gordura, porque é um creme feito de manteiga. Então, as pessoas aqui tendem a não gostar muito do buttercream, não, tá bom? E aí a gente vai pro queridinho, que é o tal do chantilly, né? O chantilly que a gente usa hoje não é um chantilly de verdade, né? A gente compra aquele chantilly de caixinha e aquele chantilly de caixinha é um creme vegetal, né? Ele não é propriamente chantilly, ele é um creme vegetal que bate chantilly, né? E é o normalmente que a gente usa. O chantilly real, ele é o creme de leite fresco e açúcar, só. Em alguns casos até algum saborizante, né? Uma baunilha, alguma raspa de limão pode ser. Mas, basicamente, ele é o creme de leite fresco e açúcar. O creme de leite fresco, galera, aquele creme de leite de caixinha não, de garrafinha, que está lá na parte dos queijos no supermercado, que está escrito creme de leite pasteurizado. Né? Aquele cara ali é o creme de leite fresco. Qualquer creme de leite que você encontrar aí que tem a taxa de porcentagem de gordura entre 38% e 45%, por aí, ele bate chantilly, tá? Independente do rótulo dele. Se você vê lá, não, tem 38% ou 40% ali de gordura, bate chantilly. E aí, o que é que acontece? Por que a gente não usa, então, esse chantilly aí que é feito de creme de leite fresco, né? Porque o chantilly feito de creme de leite fresco ele é muito caro. Né? Ele realmente é muito caro. O creme de leite pasteurizado, uma garrafinha, se eu não me engano, vem 250 gramas e ela é na faixa de uns 8 a 9 reais. Então, ela é muito cara, né? Em comparação ao chantilly que a gente compra de 1 litro, mais ou menos pelo valor de 12, 13 reais. Né? A gente consegue estar comprando um chantilly da hora que está usando. E aí, o que acontece? Qual a diferença deles dois? De um creme de um chantilly raiz para um chantilly de creme vegetal, que é o que a gente costuma usar. O raiz tem o mesmo problema lá da temperatura.
né? Então, assim, ele é um cara que não resiste a altas temperaturas, não importa o que você faça com ele. Você colocar ele no calor, ele vai derreter. Com o calor das próprias mãos, ao manipular ele num saco de confeitar, ele já derrete. Então, assim, ele é muito mais instável e muito mais difícil também de ser batido. Por isso que a indústria, né, criou essa alternativa do creme chantilly vegetal que a gente compra e a gente usa hoje. Só que ainda assim, em alguns casos, para baratear ali o produto, o que aconteceu? Aquele creme vegetal ainda assim não estava atendendo a condição da galera, porque as marcas mais comerciais produziam, a gente batia aquele troço e de repente ele começava a craquelar, né? Ficava muito poroso, em alguns casos derretendo. E aí o que a galera acabou criando aí nesse meio caminho? E o sabor dele também não era muito bom. E aí a galera conseguiu fazer uma gambiarra, propriamente dito assim, no chantilly, para tentar melhorar as condições dele, a estabilidade dele. Aí que a gente chega lá no chantilly. O chantilly, galera, ele não é um produto, né? Não é uma receita que foi criada simplesmente para dar mais sabor, né? Ela foi realmente uma forma de conseguir utilizar chantillies que não tem tanta qualidade assim, tá? Chantilly de alta performance que a gente tem no mercado, a gente não precisa fazer nada. A gente só bate os caras e a gente consegue estar aplicando eles. Eles têm um sabor delicioso e eles têm um brilho e fazem um alisamento perfeito. E também são estáveis o suficiente para ficarem fora de geladeira e suportarem um grande período. Só que os chantillies, normalmente os mais baratos, eles não têm essa composição. A partir do momento que a gente lança ali o leite em pó, a gente bate o chantilly mais do que deveria, até ele ficar poroso, com a textura bem áspera, e depois faz a texturização, a gente está dando uma certa estabilidade. Querendo ou não, a gente perde um pouco de qualidade, sim, tá? Mas a gente consegue ali utilizar o produto que antes não dava para ser utilizado, caso, para as condições que a gente quer, obviamente, tá? Sem passar por esse processo, tá? Então, assim, querendo ou não, o chantilly, o chantilly powder, né, que o pessoal coloca o merengue em pó ou o glacê real em pó também, para dar mais estabilidade ainda, é uma forma da gente conseguir utilizar aquele produto, né, e aí tá tornando ele melhor, de certo modo, né? Aí, no questão de sabor e questão de estrutura também. Para vocês terem uma ideia, tem uma marca, se vocês quiserem, depois eu falo de algumas marcas lá no grupo do WhatsApp, né? As marcas que eu uso, eu fiz um teste com duas, né, de um bolo, e eu botei esse bolo aqui em exposição assim, eu finalizei um bolo falso, né, com o chantilly, só bati o chantilly normalmente, tá? Normalmente que eu digo, um chantilly bom, galera, para ele bater, ele demora ali em torno de 12 a 14 minutos, ele não bate rápido. Para botar a batedeira no máximo para bater o chantilly é um erro grande que a gente faz, porque a gente perde estabilidade. Então, assim, o interessante de bater o chantilly é colocar a batedeira ali mais ou menos na velocidade 4, ele super gelado, e deixar ele batendo lentamente. Essa incorporação de ar lenta nele, e ele vai montando lentamente, deixa ele muito mais estabilizado. A gente não incorpora tanto ar, então ele não fica poroso, e na hora de finalizar o bolo, você vai ter um alisamento super lisinho, sem bolhas. Tá? Então, assim, o chantilly, para ele ficar topzera das galáxias, a gente tem que bater ele lento, né? Ele realmente demora um período aí para estar batendo. Lembrando que também, se for um dia muito quente aí na sua casa, é um pouco complicado de você conseguir estar usando esses caras de alta performance também, tá? Normalmente, uma confeitaria, quando usa esse tipo de produto, é dentro de um ambiente climatizado. Mas, enfim, um teste que eu fiz foi finalizar um cara desse, um bolo falso. Finalizei com um chantilly dos que eu uso, e aí deixei ele aqui em casa, e ele passou ali 3 meses, né? Ele ficou lá por 3 meses finalizado, né? E aí o que aconteceu? 2 primeiras semanas, tranquilo, e depois com o tempo começou a aparecer uma rachadura aqui, uma rachadura ali. Óbvio que no final dos 3 meses o bolo também estava com fungo, estava com outras paradas, porque o negócio estragou, mas a finalização, a espatulagem, os detalhes que eu fiz ficaram, né? E querendo ou não, formou até uma películazinha protetora, como uma casquinha que manteve ali na estrutura. Então, assim, aquilo me deu um norte de que se eu finalizar um bolo real e mandar para casa do meu cliente com aquele chantilly daquela forma que eu bati, eu vou conseguir que o bolo chegue até lá, né? E bem, né? Fique durante a festa dela. Uma das coisas, galera, nós que somos profissionais da confeitaria, a gente tem que se atentar é que o bolo ele não pode simplesmente sair lindo do nosso ateliê.
Não, a gente tem a responsabilidade de que ele chegue bem na casa do cliente. Mas o Wellington não faz o transporte de bolo, não trabalha com transporte de bolo. Mas ainda assim é sua responsabilidade de que aquele bolo seja resistente o suficiente para chegar na festa e que fique inteirinho na festa sem se desmontar inteiro até o final. Então a gente sempre tem que pensar ali no pós, né? Não só no durante, né? Só na hora de despachar o bolo, ele tá lindo da tua loja, chega na festa do cliente, o bolo desmonta. Porque o cliente não entende o que acontece. Então a gente tem que pensar até na irresponsabilidade que às vezes as pessoas têm no transporte. Então tudo isso a gente tem que estar ali ligado, e se a gente não pode controlar isso, que a gente faça as orientações corretas, né? Para que os nossos clientes ali, eles tenham esse cuidado. E aí, galera, tem a foto desse cara aqui com essa carinha não muito amigável. Aqui, quem é esse cara? Esse cara aqui é o inventor do chantilly, né? A gente deve muita coisa a esse cara. O nome desse cara aqui é Vatel. Tem um filme sobre ele, que é Um Banquete para os Reis, uma coisa assim, que conta a história desse cara. E esse cara é extremamente importante para a confeitaria moderna. Se hoje a gente tem eventos, né, por conta de doces, é por conta desse cara aqui. Se hoje a gente bate um parabéns, é por conta desse cara aqui. Esse cara inventou o chantilly, entre outras centenas de outras coisas da confeitaria, e a história dele é muito linda, galera, porque ele praticamente, durante um período, ele foi escravo, né? Vamos dizer assim, por que ele era escravo? Ele era super conceituado na época como confeiteiro, só que ele trabalhava para um reinado que não deixava, na França isso, tá? Ele trabalhava para um reinado justamente na região de Chantilly, por isso que o creme tem esse nome, e esse reinado não deixava basicamente o Vatel seguir a vida dele. Né? O Vatel não podia simplesmente sair de lá, por mais que o Vatel tivesse muito status, porque na época os confeiteiros tinham muito status, né? Eram caras assim muito considerados, os chefes em geral, na cozinha na Europa, eram muito considerados. Mas o Vatel não podia ter uma vida normal. Ele precisava fazer parte do reinado e precisava organizar os banquetes do reinado sempre. Por quê? Porque quando o Vatel ele pensava num evento, galera, de confeitaria, ele não pensava simplesmente em lá, criar os doces, montar uma mesa, montar um mise-en-scène e tá bom. Não. O Vatel ele criava um evento. Então, assim, se um rei queria receber outro rei para fechar uma aliança, ter o Vatel lá era fundamental para fechar essa aliança. Então, esse cara foi importante até para a história da humanidade. Tem coisas que aconteceram hoje que foram por conta de Vatel, por conta da grandiosidade de Vatel. Para vocês terem uma noção de como é que eles faziam. O banquete era organizado. Vamos supor, um banquete para realiza ali que só iam 50 pessoas, eles serviam para praticamente 1000. Né? Então era muita comida. E além da comida, as coisas que eram servidas eram dentro de um espetáculo teatral. Então existia o cara que soltava fogo, existia o cara que pulava de trampolim, que levava isso, jato d'água, esculturas de gelo. Então era toda uma estrutura assim completamente circense, louca para fazer um evento de gastronomia. Então esse cara que inventou isso, que criou, né, esses grandes jantares, essa coisa assim cheia de ações pirotécnicas, o pessoal cospe fogo, faz isso, faz aquilo, para simplesmente acontecer um jantar. Foi esse cara aqui. E ele, galera, era um cara que ele amava aves, né? Ele tinha uns pássaros que eram os xodós deles, que eram papagaios, e ele era apaixonado também por uma moça na época, e para sacanear esse cara, e para esse cara tirar algumas convicções da cabeça, tudo isso foi tirado dele, né? E assim, o Vatel ele tinha um pensamento político muito interessante, que era o seguinte: ele não se conformava em ver que meia dúzia de pessoas importantes, né, vamos dizer assim, estavam comendo ali uma comida exagerada, muito mais do que eles podiam suportar, né? E muitas das coisas eram jogadas fora, enquanto todos os plebeus que viviam ali, que alimentavam aquela realeza, né, querendo ou não, ficavam na miséria, né? Ele não aguentava ver isso. Então ele tinha esse pensamento político que não era interessante para a época, e por isso ele foi muito perseguido. E, querendo ou não, depois de um período, foi tirado as aves dele, simplesmente por um rei que queria comer as aves dele, queria se alimentar. A esposa dele foi, a menina que ele amava foi tirada dele, até que o Vatel sucumbiu, chegou no momento que ele não suportou mais, e aí ele acabou cometendo suicídio, tá? Então, assim, é uma história triste, é um cara que deixou uma herança gigantesca pra gente. Se a gente usa hoje chantilly, né? O chantilly, mesmo que o chantilly vegetal que a gente usa hoje, mas se a gente usa hoje várias coisas da confeitaria é por conta desse cara, a gente deve a esse cara aqui, tá? Depois eu vou deixar no grupo do WhatsApp o filme que fala a história desse cara aqui, que é fantástico, é muito bacana mesmo. Agora a gente vai falar de outra cobertura, tá? Que é o merengue, tá? Merengue é uma cobertura também muito fascinante, que a gente usou no caso da nossa tortinha de limão, né? E a gente tem 3 tipos de merengue.
na confeitaria. O merengue ele é uma mistura ali de clara de ovo e açúcar, basicamente, né? Batido, e aí a gente tem a aeração dessa clara, né? Que forma o merengue. Merengue a gente tem merengue francês, merengue suíço, merengue italiano. Qual a diferença dos três? Merengue francês não passa por nenhum processo de cozimento, é basicamente a clara e açúcar. Merengue suíço passa por um processo de cozimento, que é o que a gente usou para nossa tortinha. A gente pega a clara e o açúcar, coloca ela numa panela ou num bowl e leva a uma cocção, né? Leva para o fogo ali, e ele pode ficar em fogo baixo ou em banho-maria, enfim. Com o único intuito de cozinhar as claras e dissolver completamente o açúcar. A clara passa mais ou menos ali um pouco mais de 60 graus, que é o suficiente para matar qualquer micro-organismo que tem ali nela, né? E o merengue italiano também é outro merengue cozido, porém com um processo um pouco mais diferente também. O merengue italiano, ele é o merengue que vai ter as claras inicialmente batidas, tá? E ainda em pico mole, e em paralelo a isso, a gente vai ter uma calda feita de açúcar. Então, a gente cozinha uma calda de açúcar com açúcar e água. Tá? É uma calda que ela é bala mole. E aí, a gente derrama essa calda a fio no merengue batido. E aí, fazendo isso, a gente consegue cozinhar esse merengue. E dos três aqui, o merengue italiano é o que tem o maior potencial de brilho e estabilidade, tá? Por conta justamente dessa calda de açúcar aí. Então, a gente realmente aí tem um poder de brilho muito maior, né? Todos os três têm brilho, batido de forma correta, tem um brilho muito bacana, mas aí se a gente botar em degraus, o merengue italiano é o que tem mais brilho e mais estabilidade. Então, no caso, para você fazer um exemplo, um macarrão que você quer que fique com aquele brilho bonito e tal, o merengue italiano provavelmente aí vai ser uma opção interessante para você. Tá? Ele acaba sendo um pouco mais complicadinho, mas ele aí vai conseguir garantir talvez esse brilho que você espera ali do seu produto. O merengue suíço também você consegue fazer isso também com facilidade, tá? Mas não com o mesmo potencial que o merengue italiano. E aí, qual a aplicabilidade desses caras, né, galera? Merengue francês, já que a gente já sabe que ele não passa por nenhum cozimento, não é interessante que a gente use ele numa sobremesa crua, né? Que não vá ser assada. E nem é interessante que a gente use ele para qualquer preparo cru, né? Então, assim, se a gente prepara um merengue suíço, a gente pode fazer um suspiro com ele ou algo que vá ao forno, que vá cozinhar, tá? Até mesmo eu esqueci o nome, ovos nevados. Não sei se você conhece essa sobremesa, né? A sobremesa que lá no sul é muito comum, né? Uma sobremesa o ovo, o merengue, que você modela ele, tipo, você faz um quenelle ali com uma colher e coloca ele para cozinhar em água. Você deixa a água já ferver, um pouquinho ali de vinagre na água e você joga essa clara lá, ela cozinha, né? Essa clara, no caso, esse merengue cozinha. Depois você serve ela com um creme inglês por cima e tal. É bem gostoso, é bem diferente. É interessante, tá? E merengue suíço, merengue italiano, né? Em aplicações aí, já que a gente já pode ter aí de no caso, uma sobremesa que já não precisa ser cozida, né? No caso, a sobremesa crua, já que a gente já entende que eles são cozidos, a gente consegue fornecer aí essa sobremesa para o nosso cliente com mais segurança, tá? E aí, galera, vamos lá. Tem a foto de um cara aqui também, que é outro cara que, eu acho que vocês não estão vendo, deixa eu aumentar minha tela aqui, que eu acho que vocês vão conseguir ver. Pera aí, pronto. Tá dando para ver a foto desse rapazinho aí? Ele é o Carreme. Vocês conhecem esse cara? Não. O nome dele é Antônio Carreme. Carreme, galera, é o pai da gastronomia moderna, né? O cozinheiro dos cozinheiros, né? E confeiteiro dos confeiteiros. Galera, basicamente, eu acho que tudo que a gente conhece assim na confeitaria é desse cara. Esse cara deixou de herança pra gente naquela época que a gente usa até hoje. Caldas de açúcar, ele que criou. Né? Merengue, ele que criou. Então, assim, bases de mousses, de estilos de apresentação, ele que criou. Então, a vitrine de confeitaria, ele que criou. Então, esse cara criou muita coisa. E, na época, pra vocês terem uma noção, Carreme foi um dos cozinheiros do Napoleão Bonaparte. Então, assim, ele não é pouca merda. Né? Vocês me desculpem a palavra. E tem um livro muito massa desse cara, que é O Cozinheiro dos Reis. É fantástico, é um livrinho fininho que conta a história desse cara. Esse cara aqui, ele deixou uma herança bacana pra gente, porque tudo que Carreme fazia, Carreme escrevia.
né? Isso é muito importante para a história, porque os caras deixam um legado gigantesco ali de receitas, de preparos, de técnicas que a gente usa até hoje, sem saber que é a herança dele, né? E ele falava muito isso, né, nos seus livros, que era justamente isso. Galera, se vocês puderem anotar as receitas, se vocês pensarem em uma receita, anotem. Não deixe a ideia passar. Às vezes a gente acaba fazendo uma receita em casa, faz de olho a receita, não coloca a receita na balança, não anota essa receita, e a gente acaba perdendo essa receita. Às vezes a gente produziu uma coisa assim sensacional, perfeita, e a gente não consegue nunca mais achar aquele sabor novamente, né? Então, assim, é muito importante anotar tudo que a gente faz. E aí eu vou falar da história desse cara também, que é uma história que eu acho fantástica, fantástica, fantástica. O Carême, galera, ele era um dos, tipo, 12 filhos ali do pai dele, entendeu? Então, tipo assim, a família dele na França, isso também meados lá do século XVI, século XV, por aí, os pais deles tinham muitos filhos. Carême era o mais velho de todos. Então, os pais deles decidiram, porra, agora o Carême tem que se virar. Carreme já tá velho demais, ele não pode ficar em casa. Carreme já tinha 8 anos. Era essa a idade do Carreme na época. Ele era o mais velho, ele já tinha que se virar. O pai dele pegou o Carreme e falou: Carreme, vamos dar um passeio ali, cara, vamos conversar. Levou ele numa tabernazinha que tinha lá na cidade que ele vivia na França. E aí pediu uma sopa lá pro Carreme e conversou com ele. Carreme, é o seguinte, cara, você já tá velho demais, você já tá grande. E aí lá em casa não tem mais como manter você. Você, a partir de hoje, você vai ter que se virar. Então, assim, te trouxe aqui para você jantar, mas se eu te manter lá em casa, o pessoal vai passar fome. Então, a partir de hoje, cara, é isso aí, vida que segue. Vá tomar conta da sua vida, vá procurar alguma coisa para fazer, que você não pode mais voltar para casa. O pai do Carreme deixou ele lá e foi embora. Imagina aí, uma criança de 8 anos, naquela época na França, onde bicho comendo bicho, né, e ele tem que se virar sozinho. Então, ele ficou lá desnorteado nessa taberninha, nesse bar, sem saber o que fazer, sem saber. Uma criança de 8 anos abandonada, galera, simplesmente abandonada. E aí o dono da taberna viu a condição lá, que o cara já estava lá há mais de 5 horas sentado, chorando, sem ter perspectiva nenhuma do que fazer, de para onde ir. Chegou para ele e conversou com ele: ó, rapazinho, eu vi ali o que aconteceu, não sei se você tem para onde ir, mas se você quiser você pode ficar aqui, contanto que você me ajude. Então você me ajuda aqui na taberna, eu lhe dou comida e lhe dou um canto para dormir. Topou na hora e aí ficou trabalhando lá. E começou a se interessar pelas coisas que aconteciam dentro dessa taberninha lá, as coisas de comida, né? Começou a se interessar pela gastronomia. Então ele começou a ter muito interesse na cozinha e começou a ajudar na cozinha. Só que aí o Carême, ele tinha uma visão muito diferente das outras pessoas, porque visualmente e o tato, o olfato do Carême era muito apurado. Então ele simplesmente, com elementos ali do dia a dia dele, ele começava a criar receitas e melhorar essas receitas. E a comida do Carême, a gastronomia do Carême, novinho ainda, ele começou a ficar muito famoso ali pelaquela região, o que lotou essa taberna, né? O que chamou a atrair muita gente para essa taberna. E todos os dias de manhã, o Carême passava por uma das confeitarias da época e ele gostava muito, né, das coisas que ele via lá. Só que ele achava muito estranho uma coisa, que para você conhecer um doce de uma confeitaria, você precisava entrar dentro da confeitaria, e aquilo não era atrativo, né? Porque você passava, era como se fosse uma casa normal, você não sabia o que acontecia ali dentro, além da placa. Então, ele achava aquilo muito estranho. E tinha uma confeitaria na época, na cidade dele, que era super famosa e era o sonho do Carreme trabalhar lá. Passou um período na taberna, decidiu sair dessa taberninha, né? Eu vou falar bem vagamente a história do Carreme, senão eu vou passar 3 horas aqui, porque é muito grande mesmo. E aí ele passou por essa taberninha, né? Ou saiu da taberna e decidiu tocar a vida dele. Ele falou: olha, cara, obrigado, você me ajudou pra caramba, mas hoje agora eu já tô muito adulto, já tenho 15 anos, né? Agora eu vou viver minha vida. E aí saiu da taberninha e foi procurar um rumo, né? Só que nessa época o nome dele já era bem comentado, bem difundido, tinha muito local que queria empregar esse cara porque sabia da visão que ele tinha, né? Ainda muito novinho. E aí ele conseguiu trabalhar nesse local e foi aí que o Carreme decidiu mudar a estrutura arquitetônica do local. Então ele falou: olha, cara, é muito estranho a gente chegar numa confeitaria e ter que entrar dentro dessa confeitaria para saber o que é que acontece. Então a gente precisa colocar as coisas que a gente faz em exposição. A gente precisa tirar essa parede, colocar um vidro, e aí a gente apresenta os nossos doces, porque quem passar na rua vai ver e vai ficar com vontade de entrar, né? E aí o cara, pô, bacana essa sacada. Só que para ele isso não foi o suficiente, né? Porque ele, não, mas mesmo assim eu preciso ter alguma coisa ali que chame realmente a atenção das pessoas e que seja muito diferente. E foi aí que o Carreme inventou as esculturas de açúcar, que não existiam na época, ninguém tinha pensado ainda em criar isso, o Carreme criou naquela época.
Hoje, galera, é muito difícil a gente fazer qualquer coisa com açúcar, porque a gente depende de termômetro, a gente depende de temperatura de fogo e tudo mais. O Carême fazia esculturas de açúcar numa época que nem se tinha fogão, né? Era aquele fogão a lenha. Então, assim, era um cara que era muito à frente do tempo dele e ele realmente criou esculturas de açúcar e chegou um tempo que na Europa o nome dele era extremamente difundido, né? Carême, hoje, não sei se vocês sabem, grandes restaurantes hoje servem a comida num prato e porções de comida que a gente chama de menu degustação. São pratos com um pouquinho de comida e você prova ali umas 5, 6 pratos, né, que compõem o menu. Quem criou isso foi o Carême, né, porque ele não gostava dos modelos de banquete, onde a comida toda era exposta e as pessoas iam comendo. Ele achava isso indelicado. E aí ele queria levar para um prato tudo que a pessoa pudesse ali provar e que realmente fizesse uma composição de sabor. E aí ele criou a Nouvelle Cuisine, né? Que é justamente a nova cozinha que a gente entende hoje, que são esses pratos individuais, né? E aí o cara ficou extremamente famoso, passou a cozinhar para os mais ricos ali, poderosos da Europa na época, para grandes reinados. Ficou extremamente rico, as pessoas trocavam os jantares do Carême por diamantes. Né? Então, assim, ele era realmente um nome gigantesco, né? Extremamente livre. O Carême ele viveu bastante tempo, né? Ele acabou falecendo por um problema de um câncer que ele teve por conta dos fornos de fundição da época, né? Todo mundo que trabalhava em cozinha chegava num certo momento, ele não tinha uma vida muito grande, né? Uma vida muito longa, porque aqueles fornos a lenha, você fica o tempo todo expirando monóxido de carbono, e é como se você fosse um baita fumante, entendeu? Então, assim, só que numa carga, assim, 10 vezes maior. Então, por sempre estar inalando aquela fumaça, ele acabou falecendo de câncer, mas deixou mais, assim, já bem mais maduro, deixou um puta de um legado, né? Um dos precursores do Carême é Escoffier, que é um cara gigantesco também para confeitaria, para cozinha, para tudo. Se hoje a gente tem maçaneta na porta, foi porque um dos alunos precursores de Carême inventou, né? Porque antigamente nem maçaneta em porta tinha, a gente só abria a porta com chave. Só que ele achava estranho você abrir a porta com a chave e aí criou a maçaneta para auxiliar isso. Então são coisas assim básicas, né, galera, do dia a dia que vieram de cara daí. Okay. Oi? Oi, Lisandra, tudo bom? Não, tá certo. Entendi. Vamos lá, vamos passar para frente. Então, o Carême foi isso, deixou um legado também bem grandão aí. Conheçam a história dele também, pesquisem sobre ele, que esse cara é fantástico, fantástico, fantástico. Eu admiro pra caramba mesmo. Nem conheço, né? Mas vamos lá. Glaciers, né? Glaciers, a gente tem aí... Glacier, basicamente, galera, é aquela mistura que alguns também têm composição de clara, né? Mas, basicamente, açúcar e água, tá? Alguns, como o Glacier Real, a gente também tem a presença das claras. Mas, basicamente, o Glacier é açúcar e água, tá? Glacier, a gente tem Glacier básico, Glacier Real e Glacier Mármore. Tá? E os glacês, eles são talvez a cobertura mais resistente que a gente tem de todas. Então, assim, se você está na dúvida de que teu bolo, de que a sobremesa que você quer fazer precisa ter estrutura e precisa chegar na casa do teu cliente, é esse cara aqui que vai te ajudar nisso. Por quê? O glacê ele tem uma característica que, com o tempo, ele vai secando. Então, ele vai ficando mais resistente ainda, né? Isso possibilita que realmente aquele produto, obviamente, que se o recheio e a massa estiver bem balanceada e ela também não vai ter aquele lance que eu falei ali do declínio, né? Ajuda ele também, né? Porque ele também vai suportar até um certo momento, né? Então, mas de certo modo ele é o mais resistente de todos, né? E talvez um dos mais tranquilos de trabalhar também, porque o ponto do glacê é muito interessante, porque ele dá um ponto muito parecido com o ponto do chantilly, inclusive para trabalhos de bico, né? O glacê real, principalmente, a gente consegue fazer trabalhos de bico ali sensacionais e ainda assim são trabalhos que a gente consegue guardar eles secam e a gente usa eles secos, né? Então eu acho muito interessante o trabalho com glacê, tá? Glacê real, ele é um glacê que tem um ponto parecido com o ponto do chantilly e o glacê mármore, um glacê que tem um ponto parecido com uma da pasta americana. Ambos têm as mesmas características de secarem, tá? Por serem à base de açúcar. E diferente da pasta americana, que não é resistente à umidade, o glacê real acaba sendo mais resistente à umidade, né? Também não é 100%, mas ele é mais resistente. Então, se você vai ter que fazer um bolo de casamento em um dia chuvoso, é mais indicado que você faça com glacê mármore do que você faça com a pasta americana. Porque a pasta americana, o teu trabalho de rosas, o teu trabalho em si, vai começar a suar, ele vai molhar, as rosas vão derreter, vão murchar.
Eu entreguei um evento, galera, em Guaramiranga, foi muito interessante isso também. A gente transportou para Guaramiranga um bolo de 5 andares. E foi uma loucura, porque eu fui ali na parte traseira da van segurando o bolo durante o caminho todo. Para quem já foi para Guaramiranga sabe como é o diacho já da subida daquela serra, né? E o motorista também estava meio abirobado, e era de noite. Então, assim, não foi uma coisa boa, não. Porque além de demorar, eu cheguei lá com dor nas costas, quebrou parte do bolo, mas a gente teve que consertar lá. E aí, o que aconteceu? O bolo tinha mais ou menos umas 150 rosas feitas à mão, né? Todas decoradas ali com pasta de açúcar, né? E aí, tava super quente, tava um clima super seco. Quando rolou o casamento, que a gente finalizou o bolo, que a gente montou, que a gente botar lá, aí vem a desgraça de uma chuva e começou a chover. E aí isso foi interessante porque a chuva veio num momento que o bolo estava muito resistente já, as rosas já estavam super sequinhas, ia demorar muito para aquela chuva atrapalhar a gente. E aí muita gente começou a comentar, tipo assim, porra, aquele bolo é temático. Aí eu estava acontecendo alguma coisa com o bolo. As rosas estavam começando a murchar, galera. Então, tipo assim, o casamento de manhã estava ficando de noite e as rosas murchando, entendeu? Como se realmente o sol tivesse se pondo e recolhendo ali. Caraca, que massa! Então, assim, por um negócio do acaso mesmo, assim, nada a ver, né? A gente conseguiu dar esse efeito aí, as rosas foram murchando, literalmente baixando ali, mas da umidade do ar, né? Mas foi uma experiência da hora também, muito bacana, tá? Então, o glacê é uma das mais resistentes. E, para confirmar o que eu tô falando, tem esse cara aqui, galera, é um bolo finalizado com glacê. Esse bolo foi finalizado por volta de 1800, e até hoje ele está em um museu lá no Reino Unido. É o mesmo bolo. Esse bolo, galera, ele foi criado para um casamento. Parece que o casamento ali não aconteceu. A dona do bolo guardou o bolo no porão da casa dela, no sótão, lá numa parte que ficava lá escondida da casa dela, e eles foram percebendo que esse bolo ele ia secando com o tempo, né? Essa crostinha ia secando e ia ficando mais resistente. E aí ela decidiu guardar lá, e esse cara aqui sobreviveu a 2 grandes guerras. Então ele sobreviveu à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, intacto. Foi depois levado para o museu, onde eles preservam esse cara até hoje. Então, assim, quando eu falo que o glacê realmente é um negócio resistente, ele é resistente. Ele só apresentou uma rachadura por conta que na Segunda Guerra Mundial uma bomba foi detonada próximo, né, à casa, e aí ele acabou rachando um pouco lá por conta dessa bomba. Mas se não fosse isso, ele estava perfeitão ainda. Obviamente que depois de um tempo, o pessoal do museu teve que fazer um trabalho de recuperação nele, no sentido de usar compostos químicos e tal, para que ele também não se degradasse, porque é uma parte da história muito importante, né? Mas o cara tá lá até hoje, galera, tá? E assim, o bacana do mármore é que ele faz uma veda, o mármore, o glacê, os glacês em geral, eles vedam o teu produto em total. Então, ele não tem contato com o ar. É como se a gente criasse um certo vácuo ali dentro. Como ele não tem contato com o ar, o recheio ele permanece úmido por muito mais tempo. Então, se você produz um bolo com o glacê real, não parte esse bolo, deixa esse bolo lá guardadinho, você consegue manter esse bolo por semanas úmido por dentro. Óbvio que vai chegar uma hora que, por uma ação de micro-organismos, o bolo vai estragar, não vai prestar, só que vai ficar um bolo estragadinho, super molhadinho aí. Né? Vamos avançar aqui. Decorações. Deixa eu ver que horas são, que eu vou falando aqui, eu vou me esticando. 8h20 já falei por quase uma hora. Né? Vamos encerrar aqui, né, galera? Para também não segurar vocês aí por muito tempo, tá? Decorações, né, é uma parte fundamental aí, muito importante de qualquer trabalho que a gente faça na confeitaria. A confeitaria ela se resume muito em decoração. A apresentação dos produtos de confeitaria são baseados em decoração. A gente chama a atenção das pessoas. A primeira mordida é com os olhos, né? Então, assim, a decoração para a gente é muito importante. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar, galera, principalmente eu que trabalho muito com vitrine, é em pontos de luz. E o que são esses tal desses pontos de luz, né? São coisas que eu gosto de chamar, e eu gosto de usar a vitrine como uma chamada de atenção. Eu acho que a vitrine ela precisa existir para isso, né? Então, se tu tem uma vitrine completamente monocromática, toda de uma cor só, aquilo ali não é atrativo, né? As pessoas elas não querem lá saber o que está acontecendo. E eu gosto de trabalhar muito com confeitaria francesa, eu gosto muito de fazer entremê, porque os entremês eles chamam muito a atenção, tanto na coloração quanto nos formatos. Então, o que eu faço? Eu tenho os meus doces, eu tenho o meu pudim, eu tenho os meus bolinhos de pote, eu tenho os meus brigadeiros,
eu tenho ali os meus cheesecakes, eu tenho os meus donuts, eu tenho os meus doces convencionais, meus doces mais comuns. Só que entre eles, eu acabo colocando um entremê aqui, um entremê ali. Um entremê aqui é um verde lindo, super forte, o outro entremê aqui é um vermelho bem vivo, um amarelo bem vivo. E aí, o que eu consigo fazer? Eu criei pontos de luz na minha vitrine. A pessoa que está bem longe da minha vitrine, ela vai olhar para a minha vitrine e tem alguma coisa ali que está me chamando a atenção. Ela vai até a vitrine. Chegando lá, pode ser que ela não compre os doces que eu coloquei para chamar a atenção, porque não interessa muito a ela. Mas aí ela vai levar um pudim, ela vai levar um outro doce. Então a gente faz esse casamento aí que eu acho muito importante. E para a gente, né, que trabalha com isso, eu acho interessante a gente ter essa noção desse marketing também, porque isso nada mais é do que marketing, por mais que não seja de uma... Porque a gente associa muito marketing à publicidade, né, à internet, né, à propaganda por meio de televisão, mas o marketing ele compõe inclusive o teu ambiente. Não é à toa que os supermercados colocam ali próximo ao caixa vários bombons, várias balinhas. Ali são composições de marketing, né? Eles trazem ali aquele perfil de consumo rápido, né, imediato, né, para você ver ali que vai sobrar uns 50 centavos da tua compra, tu vai passar ali um bombom, alguma coisinha, eles conseguem ganhar ali centenas de milhares de reais só com a vida desses pequenos docinhos ali próximo ao caixa, tá bom? É muito interessante isso. E aí, de decorações, galera, a gente tem uma vastidão de itens que a gente pode estar usando para compor os nossos bolos, né? O chocolate, na minha opinião, é o tipo de decoração, a lela, que a gente pode estar usando, que é, para mim, a mais produtiva e a mais tranquila de fazer. Por quê? O chocolate, por a gente conseguir preservar ele por mais tempo, e aí se você não tem uma climatização, a gente está falando também da cobertura fracionada, a gente consegue produzir a decoração e armazenar. Então, isso é interessante porque a gente cria um padrão ali de decorações, deixa essas decorações armazenadas, e aí a gente vai usando elas com o tempo. O mesmo a gente consegue fazer com a pasta americana. A gente consegue criar decorações de pasta americana, mini florzinhas, flores de açúcar, arabescos de pasta americana, guardar. E aí, conforme vai saindo nossos produtos, a gente vai aplicando as decorações. Né? Eu acho que fica muito mais fácil e é muito mais tranquilo a gente fazer assim do que a gente receber uma encomenda de um bolo e aí ter que preparar tudo do zero, fica muito mais complicado, tá? E o chocolate aí, ele dá essa versatilidade aí pra gente. Deixa eu até passar logo para as fotinhas. Aqui é um mapa, tá? De como fazer um cone de papel. Depois eu posso até passar um vídeo, não sei se vocês se interessam por isso, tá? E aí, deixa eu passar aqui para cá. Só para mostrar para vocês os tipinhos aqui de chocolates, né? A gente tem os bastonetes, a gente tem arabescos feitos com a guitarra. Guitarra, não sei se vocês conhecem, guitarra é um utensílio que ela são duas hastes de metal com cordas, tá? Essas cordas são metálicas também, inox. E aí a gente faz placas de chocolate e passa nessas hastes e corta elas. Então essas cordinhas cortam ali o chocolate, aí a gente faz tiras de chocolate, quadradinhos de chocolate, retângulos, faz várias formas geométricas, tá? A gente tem vários tipos aqui de decoração, né? Tem aqui os LEDs, que é muito interessante de fazer também. Aqui tem um modo de preparo, galera, mas eu não faço nem questão de estar lendo muito aqui com vocês, porque só comentando assim é meio complicado a gente entender como é que funciona, né, o preparo, tá? A gente tem os arabesquinhos de chocolate, de decoração, tem aqui as redinhas, né, as rendas de chocolate também, que são artifícios aí que a gente pode estar produzindo, armazenando e estar aplicando aí nos nossos bolos. E é interessante, galera, porque o chocolate está associado à confeitaria fina, né? Quando a gente fala de confeitaria fina, sempre vem o chocolate ali em mente, porque o chocolate ele é, acho que, uma principal composição da confeitaria fina. E quando você produz um bolo, por mais simples que esse bolo seja, um bolo simplesmente finalizado com chantilly, sem cor nenhuma, completamente branco, mas a gente vem com decorações de chocolate ali, complementa aquele bolo, cria aquele bolo, ele fica 10 mil vezes mais interessante, né, no visual. E é uma decoração também que ela é saborosa, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com chocolate. Eu acho que a galera no Instagram vê muito trabalho com chocolate, porque eu realmente gosto muito de chocolate, né? É uma das coisas que eu tenho muita vontade de me especializar. Tenho aqui algumas fichas técnicas, bolo de cenoura, outras coisas que eu acredito que vocês já tenham até feitos aí em aula, mas se vocês quiserem, eu mando essas receitas aqui para vocês lá no grupo, tá? No geral, né, eu vou tirar aqui meu stopzinho da tela. No geral foi isso, galera. A gente viu aí
um mapa aí de que é composições aí de estrutura, coisas relacionadas à história também da confeitaria, a nomes importantes da confeitaria, que se vocês não conhecerem, não tivessem conhecido ainda, né? Acho que valeu a pena aí conhecer esses caras, pesquisem sobre esses caras também, que eu acho muito interessante, tá? E a nossa próxima aula, galera, se tudo der certo, se o governador não der rasteira na gente, a gente vai já para a nossa primeira aula aí presencial, tá? Dia 4, né, a previsão, tá? Para nossa volta, dia 4 já é a próxima terça-feira, e aí tudo dando certo, a gente já vai aí para a nossa aula presencial. Como é que está o andamento aí do módulo de vocês, galera? Eu não tô ligado aí em qual módulo vocês estão. Vocês já estão finalizando, não é? O curso, vocês já estão no finalzinho, né, Helena? Tá faltando o que, Helena? Você sabe? Só está faltando, professor, uma prova prática, que é sobre massa chus, e a teórica. Só isso? Que a gente tem que o professor Felipe, ele disse que a gente ia voltar, mas depois não voltamos mais, que era assim, na próxima aula vocês trazem uma receita massa chus, né? Aí ele dividiu as equipes, massa chus salgada, outra massa chus doce, outra verrine e outras cheesecake, entendeu? Cada equipe tem sua coisa. A minha equipe é de massa chus. Massa. Aí ele disse que a gente podia fazer a massa chus em casa, porque não ia dar tempo de fazer aí, e só finalizar aí. Bacana, entendi. Bacana, legal, bacana. Eu vou falar com a Ian para estar vendo como... Enfim, o que o Felipe deixou, tá? Planejado vai se manter, tá bom? Dentro do planejamento do Felipe é como a gente vai fazer, a gente não vai mudar nada disso não, até porque vocês estão concluindo o curso, não há porquê, né? E é interessante dar hora a questão das provas, tanto a parte prática quanto a teórica, tá bom? O que o Felipe vai aplicar, tá? Vou só ver com o Ian vai estar falando com vocês durante a semana também, para ver se realmente aí dia 4 a gente consegue estar voltando aí a gente já volta com essas coisas aí do planejamento já colocando em prática. Certo. Quando a gente voltar, galera, a gente vai ter ali só uma introduçãozinha ali de mais ou menos uns 30 minutinhos de orientações, tá? Em relação à nossa volta, né? Em questão aos cuidados que a gente precisa ter e tudo mais. E também, pessoal, quem aqui não se sentir ainda completamente à vontade em voltar, completamente seguro, fala com a gente no privado, tá? Pode falar comigo, com o Ian também, que aí a gente tenta resolver para vocês aí da melhor forma possível, né? Porque tem muita gente ainda que não tem essa segurança ainda de voltar, tá? Então, caso você tenha essa insegurança, fala com a gente também, que a gente procura resolver a sua situação da melhor forma possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que tenha Wellington, pode falar, Helena. tu manda o nome do filme, do livro que você falou? Mando sim, sem dúvida. Mando sim. O livro é sensacional. A história desse cara eu vou querer entender mais. É massa, é fantástico, Eu admiro muito eles. O livro eu tenho aqui em casa, o cozinheiro, o cozinheiro dos cozinheiros, né? Tem o cozinheiro dos cozinheiros, o cozinheiro dos reis, né? É um livro muito interessante aí, bem fininho, mano, você lê ali em questão ali de 2, 3 dias você termina o livro. É muito tranquilo, mas muito, muito rico, né? Um livro muito bacana. Galera, deixa eu bater aqui um print aqui da galera que está online. Deixa eu só para mandar aqui para o Ian. Não, vamos bater um print nós tudo, bonito. Aqui para a nossa telinha, para nós postar lá no Instagram. Nós estamos muito lindos, estamos em casa. Deixa eu me endireitar aqui. A tela está escura demais. Deixa eu conseguir ligar até a luzinha aqui. Pronto. No 3. 1, 2. Oi, galera. Vou estar postando o print lá no grupo do WhatsApp. E qualquer coisa me chamem lá também. Se tiverem dúvidas na produção de vocês, se tiverem dúvidas aí do dia a dia, coisas que não estão relacionadas à nossa aula, mas estão relacionadas à confeitaria, me chama lá no privado. Se não quiser, me chama no grupo, tá? E é isso aí. Obrigadão, pessoal. Foi ótima a presença de vocês, tá? Muito obrigado por terem participado aqui da aula. Wellington. Pode falar. Wellington, tô te devendo um pedaço de quiche, né? Estou devendo um pedaço de quiche, porque aquela quiche ficou linda demais. Ficou linda demais. Linda demais. Tá certo. Mas se quiser, pode levar na aula, não tem problema não. Vocês todos. A gente vai combinar aí o que a gente vai levar. Fica todo mundo postando foto lá, os bolos lindos, tudo lindo. Se vocês quiserem levar para a aula, não tem problema não. A gente prova também, a gente faz uma análise sensorial, né? Porque a gente não degusta
Análise sensorial. A gente vai levar aí alguma coisa. Leva, que você levar, eu levo também. Eu levo nhoque, né? O que eu posso levar aqui hoje. Hoje aqui em casa, hoje, a confeitaria tá ficando em segundo plano, né? Mas já estou voltando com um projeto muito massa aí, em outubro, muito provavelmente ali no dia 3 de outubro, de uma confeitaria zona sensacional, e aí eu fico atualizando. Ok. Acabou, né, Helene? Acabou. Falta só desligar Vamos o link. então. Falta só desligar o link. Acabou. Vamos esperar embora. Semana que vem, né, Luciano? Vamos estar de volta, né, Helene? Saudade aí de vocês. Sucesso. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo Tchau, pra até mais, todo pessoal. mundo. Beijo, beijo, beijo. 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 Mais.